Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 1º de novembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Legislação pretende expropriar terras e propriedades urbanas em que há trabalho escravo. Veja o debate ontem na Comissão de Agricultura sobre a demarcação de reservas indígenas. Mães poderão registrar filho em cartório no nome do pai, sem comprovar paternidade. E mostra no Senado exibe participação popular na elaboração da Constituição de 88. O Senado prepara uma nova lei para punir uma situação vergonhosa em pleno século XXI. O crime praticado por quem explora mão de obra escrava. A lei existe há 125 anos. A escravidão foi declarada extinta no Brasil na época do Império. Mas até hoje, trabalhadores são mantidos como escravos. Mais de 45 mil foram libertados nos últimos 18 anos. E a estimativa é de que pelo menos 20 mil ainda sofram com a exploração. Você aproveita da pobreza, da miséria, né? Você aproveita aí de trabalhadores migrantes que vêm em busca de um sonho, porque lá na sua origem a situação tá terrível. Há um aproveitamento dessa condição de vulnerabilidade para explorar as pessoas. São quantas pessoas dormindo aqui? 8. São 8 pessoas. Essas imagens foram gravadas pelo Ministério Público do Trabalho no mês de fevereiro. Não tem circulação de ar porque não tem janela. Não tem nada. E como é que vocês fazem para se virar aqui no calor? Poxa, deixa a porta aberta, ver se corre um vento aí. 60 operários eram mantidos em regime escravo na construção de um posto de saúde no interior de São Paulo. A comida nossa é essa, sem carne nenhuma. E vocês não têm talher, prato, essas coisas para comer? Nada. O Código Penal prevê pena de 2 a 8 anos de cadeia para quem submete trabalhadores a condições degradantes. A proposta de emenda à Constituição que está no Senado dá um passo adiante. O imóvel onde houver exploração da mão de obra escrava será confiscado pelo governo e usado em programas de reforma agrária ou habitação popular. E o dono do terreno não vai ter direito à indenização. A PEC está na pauta do plenário, mas para começar a valer não basta ser aprovada pelos senadores. Ela ainda precisa ser regulamentada. Ou seja, o Congresso deve aprovar uma outra lei para detalhar em quais casos os proprietários serão punidos. E o projeto de regulamentação também está pronto para ser votado. Pelo texto, a perda do imóvel só pode ocorrer se o dono for condenado sem direito a recurso por explorar diretamente o trabalho escravo. Se a exploração ocorrer em bens da União, estados, Distrito Federal ou municípios, o gestor do imóvel responde penalmente. A Secretaria Especial de Direitos Humanos convenceu o relator a incluir no texto a punição para empresas privadas. Hoje, boa parte das operações de trabalho escravo são realizadas em propriedades empresariais, de empresas. Nós entendemos que, se houver trabalho escravo ou análogo a escravo, a terra sendo ou de empresa privada ou de pessoa física, ela deve ser expropriada para corrigir o dano. O texto também define o que é escravidão: submeter alguém a trabalho forçado com ameaça, uso da força ou restrição de liberdade, reter documentos ou objetos pessoais, impedir o acesso a meio de transporte e proibir a locomoção do empregado por causa de dívidas com o patrão. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República quer uma definição mais abrangente para que jornada exaustiva e trabalho degradante também caracterizem escravidão. Especifique bem, clarifique bem o que é jornada exaustiva, o que é condições degradantes de trabalho, evitando que fique esse tipo aberto e que cause insegurança. Na primeira sessão para debater a matéria no plenário, a bancada ruralista defendeu o texto do relator. Deve trazer penalidade para uma jornada exaustiva? Óbvio que deve ter, mas isso não é escravo. Mas nós temos que aplicar multa sim, para quem não tem o cuidado do descanso do seu trabalhador. Trabalho escravo é uma coisa, o sujeito que está fazendo uma infração trabalhista é outra.
E quando você fala em trabalho escravo, a penalidade é a perda da propriedade. Então não pode ser confundido essas questões. O trabalho escravo e degradante, ele prejudica a imagem do país, prejudica o cidadão, é uma chaga social, tem que ser combatido, mas tem que ser combatido com nitidez. Nós temos que agir com rigor quem comete esse crime, mas não podemos gerar uma insegurança em todo o setor produtivo. Antes de serem votados pelos senadores, os 2 projetos de regulamentação para punir quem explora o trabalho escravo ainda serão debatidos na semana que vem em outras sessões do plenário. A Comissão de Agricultura debateu ontem a demarcação de reservas indígenas e os impactos na agropecuária. Participaram produtores rurais, representantes da Justiça e de prefeituras. O vice-presidente da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa, relatou que há 3 meses o ministro da Secretaria da Presidência da República, Gilberto Carvalho, prometera que o governo compraria a fazenda Buriti, localizada no município de Sidrolândia, a 73 quilômetros de Campo Grande, a área disputada por índios e produtores desde maio. Se no dia 30 de novembro, até lá, infelizmente, nada for feito para dar segurança e paz àquela localidade, haverá um derramamento de sangue. É um absurdo que acontece no Mato Grosso do Sul. A fazenda está invadida, os índios não deixam desligar a energia e a conta vem para o produtor que está fora. James Ribeiro, prefeito de Palmeira dos Índios, município a 136 quilômetros de Maceió, também mostrou preocupação com a possibilidade de os produtores rurais da cidade perderem as terras. A FUNAI estima que 36 mil hectares devem passar para a posse da etnia indígena Chucuru Cariri. Nós temos mais de 400 proprietários com minifúndios. Nós vamos passar agora a ter um problema que nós não temos na cidade, que é de sem terra. A Constituição estabelece no artigo 231 que terras indígenas são aquelas que já eram ocupadas por índios no ano da promulgação do texto constitucional. Essa norma serviu de base para o Supremo Tribunal Federal determinar a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Na última semana, os ministros do Supremo entenderam que o julgamento de 2009 não tem efeito vinculante, ou seja, não deve ser seguido obrigatoriamente por outros magistrados que estejam julgando demarcações de terras indígenas. O governo esperava essa definição para regulamentar a portaria 303 da Advocacia Geral da União. Publicada em 2012, a portaria determina que as 19 condições impostas pelo Supremo para a demarcação da reserva deveriam direcionar todos os processos demarcatórios, entre elas a proibição da ampliação de terra já demarcada. Os participantes acreditam que o texto legal resolveria a maior parte dos conflitos. Um processo desta profundidade e com essa análise é evidentemente balizador. Não adianta nós termos a publicação da portaria 303 sem que haja um respeito por parte das comunidades indígenas da FUNAI com relação a essa portaria. Ninguém aqui é contra os índios, pelo contrário, nós temos que resgatar uma dívida que nós temos com os índios brasileiros, mas de uma forma coerente, que não venha atrapalhar a vida dos agricultores. A Procuradoria da Mulher do Senado fez ontem a primeira edição do projeto Quintas Femininas, com uma palestra sobre a Lei Maria da Penha e a apresentação de uma pesquisa do Data Senado sobre a violência doméstica. A pesquisa sobre a violência contra a mulher deste ano mostrou que 99% das brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha. Isso é muito importante porque para poder fazer a denúncia a pessoa precisa saber que ela tem aquele direito. Apesar da ampla difusão da lei, 1 em cada 5 brasileiras já sofreu algum tipo de agressão e entre as vítimas, apenas 35% denunciaram. Elas não fazem a denúncia por diversos fatores, como medo do agressor, dependência financeira, preocupação com a criação dos filhos, a questão da impunidade, porque elas acham que se elas procurarem o poder público não vai fazer nada. A pesquisa também mostra que as mulheres estão menos tolerantes com a violência doméstica. 60% das entrevistadas acham que qualquer pessoa que tome conhecimento de uma agressão deve denunciar.
Em 2011, essa era a opinião de apenas 41% delas. A velha máxima de que em briga de marido e mulher não se mete colher está deixando de existir, está deixando de ser válida, né? A população está cada vez mais propensa a denunciar a violência contra a mulher. A primeira edição do projeto Quintas Femininas também teve uma palestra sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. As mulheres precisam, se vendo em situação de violência, de procurar uma delegacia de polícia, a delegacia especializada, ou o Ministério Público, a Defensoria Pública, para relatar o que está acontecendo e ela possa ser orientada. Uma sociedade só pode ser considerada verdadeiramente democrática, onde as suas duas partes, masculina e feminina, convivam com os mesmos direitos e também, obviamente, os mesmos deveres. O Data Senado ouviu 1.248 mulheres de todo o país com mais de 16 anos de idade entre fevereiro e março deste ano. Mães solteiras ou que não têm como provar união estável podem conseguir registrar o filho no nome do pai sem comprovar a paternidade. Hoje é obrigatória a presença dele no cartório ou o exame de DNA. O projeto que as comissões do Senado aprovaram depende da sanção presidencial para virar lei. Hoje a Lei de Registros Públicos permite que tanto o pai quanto a mãe, ou até os avós, possam ir ao cartório fazer o registro de nascimento de uma criança, desde que apresentem a certidão de casamento e a declaração de nascido vivo, fornecida pela maternidade ou até pela parteira. Se os pais não forem casados, a coisa muda. O pai pode fazer o registro apresentando a certidão de nascido vivo. Já a mãe... Ela registra a criança só no nome dela e indica ao cartório o nome do suposto pai, com o endereço, né, se possível, para a gente encaminhar esse processo para o Ministério Público fazer essa investigação. Como a mãe ela não pode indicar o nome do pai pela atual legislação, ela, para aprovar a paternidade daquela criança, ela tinha que passar por um calvário judicial, exame de DNA, todo um processo para conseguir pensão alimentícia, todo esse processo. Caso o projeto seja sancionado pela presidente Dilma, a mulher poderá vir ao cartório fazer o registro de nascimento do filho, independente da vontade ou da presença do pai. Ela poderá indicar o nome do pai do bebê sem necessidade de nenhuma comprovação e sair daqui com a certidão de nascimento nas mãos. Inverteu-se o modo de se fazer o registro, porque antigamente a mãe podia dizer o nome do suposto pai. Então ela teria que provar que a pessoa é o pai. E agora não, o pai que vai ter que provar que não é o pai. Para este advogado de família, o projeto é importante porque resguarda o direito da criança de ter o nome do pai na certidão. A preocupação, segundo ele, é evitar fraudes. Pode-se trazer situações de pessoas darem declarações falsas só para constar e ter um proveito econômico no futuro de eventuais partilhas de bens e coisas do tipo herança. Se foi um ato de má-fé da mulher ter colocado o nome erroneamente, ela vai pagar de acordo com o que determina a lei. Se considerar que aquela mulher está sendo oportunista, ele pode recorrer aos meios judiciais sem qualquer problema. Pelo menos não protela o direito da criança de ter o nome registrado, de ter a ação de alimentos. Então, eu acho que é importante. Uma das principais marcas da Constituição brasileira, que no mês de outubro completou 25 anos, foi a participação popular. Em 1986, o Senado incentivou brasileiros de todas as partes do país a escreverem aos parlamentares que elaboravam a Carta Magna. Esse é o tema de uma exposição no Senado Galeria. Diminuir a fome dos brasileiros, olhar mais para as crianças carentes. Acredito que é chegado o momento de todos os brasileiros poderem participar diretamente do destino do país. Para que o Brasil consiga independência social e política, é necessário elaborar prioridades governamentais. Clélia, Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Armando, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os personagens desta exposição, em homenagem aos 25 anos da Constituição brasileira, não são os parlamentares constituintes, são os milhões de brasileiros que ajudaram a construir o texto da nossa Carta Magna. Foram 12 milhões de assinaturas em apoio a 122 emendas populares e 72 mil cartas enviadas ao parlamento. Trechos de algumas delas estão expostos aqui no Senado.
É o momento da construção do texto constitucional e escolhemos esses instrumentos porque dão essa imagem, né, e dão o tamanho dessa participação. São cartas simples que revelam grandes preocupações: educação, trabalho, segurança, economia, o futuro do país. A Constituição de 88 foi a primeira a contar com a participação popular, um dos motivos que deram a ela o nome de Constituição Cidadã. Entre as emendas populares está a que inseriu formas de participação no texto constitucional: a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. E são esses mecanismos que compõem a segunda parte da exposição. Ela mostra como se deu a participação nos últimos 25 anos, por esses meios tradicionais e por novos instrumentos, como a ouvidoria, a Comissão de Legislação Participativa, o portal E-Cidadania, o Alô Senado e o portal da Transparência. Alguns desses mecanismos facilitados pelas novas tecnologias. São projetos bastante interessantes que utilizam a tecnologia hoje à disposição para possibilitar essa participação popular. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.